Olá, boa noite. Hoje vamos falar sobre ansiedade, uma live que muitas pessoas pediram. Aqui nessa live você vai ver que a ansiedade não é uma vilã. Então, vamos hoje aprender sobre isso. Para você que está assistindo gravado, com certeza até o final você vai identificar muitas coisas que você nunca ouviu falar sobre ansiedade. Não só sintomas e aquilo que ela provoca fisicamente, mas principalmente estratégias para você conseguir lidar com esse mal. E para você que já está ao vivo, boa noite. Tô vendo que já tem gente chegando, boa noite. Dá um oi. Escreve aí pra mim de onde você tá falando, de que cidade você fala. Você que tá aqui agora já falando e entendendo um pouquinho sobre ansiedade, eu sei que mais de 18 milhões de pessoas no Brasil sofrem desse distúrbio de ansiedade. Você vai entender aqui hoje na live que ela só é um distúrbio se você deixar. Então, agora, quando você para pensar sobre ansiedade, quais pessoas vêm à sua mente? Quais pessoas você vê no seu dia a dia que sofrem de ansiedade? Sabe o que você faz? Entra aqui, ó, tá vendo aqui embaixo, nesse aviãozinho que tem? Clica nesse aviãozinho e já manda para essas pessoas, para que elas também possam viver, né, essa transformação, entender esse conteúdo. Então, não só guarde isso para você. Quando você compartilha informação e conhecimento, você está compartilhando amor. E está dando a oportunidade para essas pessoas também crescerem. Olha, tem mais gente chegando. Thaisa, Vanessa, Juliana. Ótima noite para todos vocês. Nessa quarta-feira chuvosa, né? Que a chuva tentou atrapalhar, mas a gente não deixa nada atrapalhar. Clica aqui no aviãozinho, ó, na setinha, encaminha isso para as pessoas que você acredita precisarem também saber sobre a ansiedade. Por enquanto, escreve para mim aí de que cidade vocês são, para eu saber. Thaisa de São Bernardo, que eu já sei, né, minha linda. Aqui, quando você se dispõe a assistir uma live, né, a doar o seu tempo para que você tenha conhecimento, a primeira coisa que você precisa pensar é: esse assunto me interessa? Então, se você está aqui, o assunto ansiedade te interessa. Isso já é o primeiro ponto. E segundo, o que eu posso fazer com isso na minha vida e na vida das pessoas que eu amo? Por isso que eu peço para vocês sempre compartilharem, tá? Então, a gente vai esperando, dando esse tempinho aqui só para as pessoas conseguirem chegar, logar. Nós tivemos aqui um problema de internet aqui, mas já foi resolvido. Aqui já estão tudo certinho. Ah, ó, Thaisa, eu achei que ela era de São Bernardo, mas ela não é, divisa de São Paulo com Santo André. Tá tudo aqui no ABC Paulista, né? Para quem tá falando de outros estados, nós estamos aqui no ABC Paulista. E aí, primeira coisa, eu fiz uma enquete lá nos stories, nós ficamos uma semana inteira falando sobre ansiedade. Para quem acompanhou aqui, algumas dúvidas eu já sanei, as pessoas perguntaram sobre ansiedade, e aí eu quis mudar o assunto. Eu não sei se vocês aqui participaram e viram esses stories. Eu pensei, bom, sobre ansiedade a gente já falou, vamos fazer o que agora? Mudar o assunto. E aí muitas pessoas voltaram, Aline, não, mas eu ainda tenho situações na minha casa, na minha família, de pessoas ansiosas. Fala um pouquinho mais. E foi aí que veio a ideia da live. Por quê? Na live nós temos oportunidade de tirar dúvidas e falar por mais tempo, né? Os stories acabam ficando um pouco cansativo. Então, por isso que a gente fez essa live. Então, se você tá aqui para saber sobre ansiedade, esse é o momento. Eu quero deixar aqui para vocês uma primeira indagação e eu quero que vocês participem comigo, porque live já é justamente para que haja uma interação. Então não adianta só eu falar, vocês também vão precisar falar e questionar e tirar dúvidas. Então a primeira coisa que eu quero que você me responda: você é ansioso ou ansiosa? Quem acredita que é ansioso, escreve aí, eu. Eu sou, escreve para mim, eu sou. Deixa eu ver, se você é ansioso ou ansiosa, escreve assim, eu sou. Se você acha que não é ansioso, escreve eu não sou. Então você vai me dizer se você é ou não. Escreve eu sou ou eu não sou ansioso.
Cileide, linda, chegando. Primeira coisa que você precisa saber: não existe ninguém no mundo que não seja ansioso. Primeiro boom da live. Aline, como assim? A maioria aqui já tá escrevendo: sim, eu sou, sim, sim, eu sou. Leandro. Eu sou ansioso, eu tenho certeza que quando você fala eu sou ansioso é porque você é ansioso no extremo, né? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa história de ansiedade. Ser ou não ansioso não é uma opção. Por quê? O que é ansiedade? Quando você fala na raiz da palavra. Ansiedade nada mais é do que a ânsia de algo. Eu até postei um vídeo no YouTube. Depois vocês vão lá dar uma olhadinha. Algumas pessoas que estão aqui na live já comentaram. Mas não existe a opção de não ser ansioso. Por quê? Porque a ansiedade é a ânsia de algo. É o desejo por algo. É a espera por algo. Então, todos nós somos ansiosos. Quem não espera, né? Quem é criança espera ficar adolescente, depois espera ficar adulto, depois queria voltar a ser criança. Então, ansiedade é natural do ser humano. O problema que todo mundo sente no dia a dia é como dominar essa ansiedade. Como fazer com que essa ansiedade não atrapalhe as suas decisões, não atrapalhe o seu comportamento com as pessoas, entendem? Essa é a grande tacada. Não é você dizer eu não sou ansioso, imagina, Aline, eu nem ligo para isso. Até bati um papo, né, Cia? A Cileide que tá aqui com a gente até falou sobre isso. Não existe não ser ansioso. Mas existe o quê? Eu dominar a ansiedade. Por quê? Na vida, vários comportamentos se tornam críticos quando você tem um distúrbio. É isso que eu quero conversar aqui com vocês. Até no meu vídeo eu dei um exemplo. Quando você é criança e vai acontecer um passeio da escola, né? Aí todo mundo para um... Lembra, para quem é mais antigo aqui, ó, vamos falar do Play Center. Quando nós sabíamos que no dia 25, sexta-feira que vem, eu vou pro Play Center. Não dava aquela sensação gostosa, aquela ansiedade gostosa? Sim. Por que dava essa ansiedade? Porque você queria saber quem você ia levar, né? Se os coleguinhas da escola, será que os pais também compraram o passaporte? Ou então, com quem que eu vou sentado no ônibus? Ou chegando lá, será que a gente vai vir embora às 6 da tarde, 7 da noite? Como é que vai ser? Essa ansiedade era algo gostoso. E você curtia aquilo, você ficava imaginando. Ansiar é imaginar. Então, ansiedade tem a ver com coisas futuras e nunca com coisas do presente, tudo bem? Primeira coisa que você precisa saber sobre a ansiedade. Ela nunca é relacionada a algo que está acontecendo agora. E sim algo que ela vai acontecer daqui 1 hora, 1 mês, 1 ano, 10 anos. Por isso que ela causa ansiedade. A ânsia é justamente daquilo que você não tem. Então, voltando lá para o parque. Você não se preparava, você já queria saber que roupa você ia colocar. Isso não é bom? É gostoso você imaginar. A mesma coisa agora na vida adulta. Quando você vai fazer uma viagem, você não se programa, você não tem a ansiedade por aquela viagem. E aí você coloca, escreve onde você vai, quais os passeios que você vai fazer. É a parte boa da ansiedade. E quando é que a ansiedade ela vira a chave e começa a dar isso que você tá falando, Thaisa? Que você passa mal, a ansiedade já começa a corroer, você já começa a pensar, já fica achando que vai dar tudo errado, né? Quando é a chave? Quando vira essa chave para começar a te fazer mal? Exatamente no tipo de pensamento que você tem depois que você se torna um adulto. Enquanto você é criança, você se joga muito mais nas situações, né? A gente, quando é criança, vai brincar na rua, por exemplo. E aí tem um monte de coleguinha lá e tem um coleguinha que é o dono da bola, não tem? Aquele, vamos jogar vôlei, mas tem o dono da bola. Então, o dono da bola nunca vai deixar de jogar, concorda?
Pois é. E você não é o dono da bola, mas você fica ansiando que ele não vai embora nunca, que a mãe dele nunca chame ele de volta para casa, porque você quer jogar mais. E aí, se acontece de a sua mãe chamar primeiro, você não pensa que você vai passar vergonha ou não. Você queria estar lá. Você só pensa no prazer de viver aquele momento. Já adultos, o que acontece? Onde que a chave vira? Quando você começa a passar por situações de vergonha, com situações de dores internas, relacionamentos que não deram certo, quando você começa a ver que algumas coisas deram errado. Não é só sim que a gente escuta a vida toda, né? Então, quando esses nãos começam a acontecer, você começa a se frustrar. E aí vem a ansiedade pelo quê? Poxa, antigamente, quando eu era criança, tudo dava certo, o máximo era uma briga, a mãe batendo, enfim, era uma coisa, né? Porque eu merecia. Mas quando você começa a ficar adulto, nem tudo depende de você. E a psicologia fala que a sua vida, ela é dividida em 3 partes. Então, qualquer acontecimento que tenha na sua vida, ele é dividido em 3 partes. A primeira delas, 33% de tudo que acontece na sua vida depende de fatores externos. Hoje mesmo, não sei na sua cidade, mas aqui no ABC choveu muito. Então, um exemplo, pessoas que estavam fora de casa para chegar de volta para casa, ela teve um fator externo que a atrapalhou. Então, não é que ela esperava ou ela desejou ou ela provocou aquela chuva, não depende dela. Então, 33% vem de fatores externos. Outros 33% vem de pessoas ao seu redor. Situações provocadas por pessoas, situações que as pessoas podem te fazer um mal, ou algo que você vai fazer no seu dia a dia que depende da aprovação dos outros. Então, 33% depende de outras pessoas. E só o restante, aqueles 34% que sobra, depende de você. Entende por que você começa a se tornar tão ansioso? Porque você entende que nem tudo depende mais de você e que nem tudo serão só flores. E aí começa o quê? O medo, a ansiedade de que, eu quero que chegue, eu vou dar um exemplo, vamos trabalhar em cima de um exemplo, porque os exemplos, eles nos permitem entender melhor, tá? Talvez não seja a realidade de muitas pessoas aqui, mas vamos usar um exemplo. Eu vou prestar um concurso público no dia 27 de maio. Esse dia, para mim, a partir do momento que eu vou lá, pago a minha inscrição, ele se torna o quê? Um alvo. E lá no concurso público, no dia que você vai prestar o concurso, você precisa se preparar. Então, existe uma ansiedade por isso. 33% da sua prova depende de você. Então, o que você precisa fazer? Estudar, certo? 33% depende do ambiente. Se você vai conseguir chegar lá em tempo, né? Se não vai ter nenhum imprevisto no meio do caminho, se não vai no dia, não vai acabar a energia, a prova vai ser cancelada, enfim. E 33% depende das pessoas que escreveram aquela prova, né? O grau de dificuldade que aquelas pessoas colocaram na prova. Aí eu te pergunto, dia 27 de maio vai chegar um dia, certo? Até lá, o que você faz? Responde para mim aqui, Sileide, se fosse você, a gente já falou sobre isso. Quem aqui já passou por uma prova, um concurso público ou uma prova de direção, né? Para fazer a prova de CNH, muitas pessoas também sofrem de ansiedade por isso. Como você se sentiria? Você fica ansioso. Por quê? Porque você precisa se preparar para aquilo, mas 66% não dependem de você. E é aí que mora o vilão. É nesse momento que a ansiedade se torna um distúrbio. Porque você não consegue focar apenas nos seus 33%, fazer o seu excelente para entregar o melhor que você puder naquilo que você pode atuar. Então, ao invés de você se dedicar horas estudando, você faz o contrário. Você passa mais tempo pensando em, meu Deus, vai estar difícil. Mas será que vai cair Mas será que essa matéria vai cair? Não, mas eu acho que eu não estou preparada. Eu nunca fui boa em conhecimentos gerais. Não, eu tenho... Então você começa, como você é um ser humano que já levou muitos nãos da vida, você já passou por situações frustrantes, você já passou por situações que você ficou com vergonha, ou vergonha em público, ou em vergonha com a família. Tudo que te expôs lá atrás,
vem à tona agora como se você não fosse capaz, como se você não merecesse que o seu dia do concurso fosse tudo bem. Se você focar nos seus 33% e você tiver certeza que tudo que depende de você, você fez, como pode dar errado a sua parte? Ah, Aline, mas pode dar errado sim, pode no dia acabar a energia, pode no dia eu não chegar, mas não depende de você. Isso você não vai conseguir controlar. E aí você passa o quê? Horas do seu dia, da sua semana, dos seus 3, 4 meses antes, só pensando no que vai dar errado. E a energia que você tinha que canalizar para estudar e se preparar, o que acontece? Você pega essa energia, pensa no 100% da sua energia, tá? Você acorda de manhã com a sua energia em 100%, porque o seu cérebro ele adormeceu e ele recarregou. Dentro do seu dia, esse 100% que você tinha de energia, você vai fazer várias tarefas, entre elas estudar, certo? Que é você vai prestar um concurso público, ou seja, qual for o seu foco, o seu alvo. Você vai, ao longo do dia, você vai a sua energia ela vai sendo dissipada. Você faz uma tarefa, faz outra tarefa. E no momento que você chega em casa, que você poderia focar, sentar para fazer aquele momento de estudo que está no seu planejamento, isso aqui tudo é um exemplo, tá, gente? O que você faz nesse momento? Você deita no sofá, pega um balde de pipoca e fica pensando, meu Deus, mas acho que eu não vou conseguir. E se der tudo errado? Ou você senta, olha aquela mesa cheia de livros, você não sabe por onde começar, você não se planejou e aí você não sabe como fazer. Você faz o quê? Ai, eu estudo amanhã. Fecha tudo e vai dormir. Sabe essa sensação que você teve no momento que você disse a qualquer hora do seu dia, eu faço isso depois. Amanhã eu ligo, depois eu vejo. Escuta o que eu tô falando aqui pra você. Todas as vezes que você disse, depois eu faço, daqui a pouco eu faço, coisas que você poderia resolver agora e você não resolveu, você pegou isso que você não resolveu e colocou numa caixinha chamada ansiedade. O seu cérebro entendeu que, poxa, a Aline poderia fazer isso agora, mas ela não fez, então isso daqui vai ficar pendente. O seu cérebro fica cheio de pendências. Todo momento ele tem pendências. É exatamente por isso que você se sente ansioso. Não é a ansiedade que é o problema, esperar e querer viver e achar e imaginar. Não. O problema é o que você faz com essa ansiedade. Você não foca no que vai acontecer de bom. Exemplo, concurso público, não é? Então, você tem lá várias matérias. Eu nunca prestei um concurso público, mas prestei vestibular, fiz outras provas importantes, né, na minha vida de MBA e tudo mais. Todas as vezes eu tinha a sensação do quê? Nossa, um capítulo imenso, o que será que vai cair? Aí sabe o que eu fazia? Todas as vezes que eu tinha essa dúvida, Aline, então você estudava tudo. Sabe o que eu fazia? Eu estudava o que eu lembrava que foi falado em aula. Aline, mas no concurso público não tem essa oportunidade, porque eu não tenho uma sala de aula. Então você vai procurar sites que mostrem o que mais cai, porcentagem de prova, entende? É pegar a sua energia e transferir ela para algo que vai te ajudar nos seus 33%. E não no resto que não depende de você. Não depende de você desenhar essa prova. A pessoa que vai desenhar a prova não é você, então não depende de você. Não depende de você se a prova no dia que sair lá aonde você vai fazer, se vai ser perto, se vai ser longe, nada disso depende de você. Mas o que depende de você? Como você está fazendo? A Celeste está falando aqui, eu deixo tudo para depois. A Thaisa também, deixo tudo para depois. Eu vou contar para vocês uma história. O seu cérebro, ele é seu amigo, sabia? A sua mente, ela foi criada divinamente para ela ser sua amiga. Então, tudo que você faz, ela replica e aceita. Então, quando você fala assim, eu preciso ligar para um amigo, eu esqueci um papel na casa de um amigo, preciso ligar para ele. Para ver que hora que ele vai estar em casa para eu passar lá. Aí você fala, você lembrou agora, o seu cérebro é seu amigo, ele já te lembrou. Aí você faz o quê? Eu ligo depois.
e volta a fazer uma coisa que às vezes nem era tão importante. Às vezes você deixa de fazer algo que você já poderia resolver e tirar da sua lista de pendências agora para olhar o Instagram, para olhar o Facebook. Você para fazer outras coisas que não eram importantes. E aí você deixa aquilo para depois, certo? O que seu cérebro entende? Poxa, eu já lembrei essa pessoa. E ela esqueceu, eu vou continuar lembrando. Eu vou continuar lembrando. Eu vou continuar lembrando. Então, a todo momento fica vindo na sua mente. Eu tenho que fazer, eu preciso fazer. A ansiedade começa já nesse momento. Eu deixei para depois. Não resolvi? Meu cérebro é meu amigo. Ele vai continuar me falando. Você precisa ligar. Você precisa. Esse você precisa que vai te deixando cada vez mais ansioso. Porque você não resolve. Você faz o quê? Procrastina. Essa palavra é uma palavra que é para você escrever na sua cabeceira assim, ó. Eu não vou mais procrastinar. O maior sintoma da ansiedade é o físico. É o que você sente, aquele calafrio, a falta de sono, né? Você deita e não consegue dormir. Esses são os sintomas. A mão suar, quando você precisa falar em público, por exemplo. Daqui uma semana você tem que fazer uma apresentação de TCC. Você já soa agora, né? Já começa a suar, a boca fica seca, o estômago revira. Tem gente que sente até diarreia. Tudo isso são sintomas. Mas o que provoca ansiedade, o fator maior que provoca ansiedade em você é a procrastinação. É o deixar para depois. Porque vocês que falaram aqui agora comigo, que são procrastinadoras e que deixam para depois, você não fica sempre com a sensação de que a sua mente não para. A sua mente fica acelerada o tempo todo. Parece que você não consegue pensar em uma coisa só. Por quê? Porque você fica o tempo todo ali, ó, pensando, porque você não resolveu as coisas. Então, seu cérebro tem o que está acontecendo agora na mente, que aconteceu ontem, o que aconteceu antes de ontem e o que vai acontecer depois, entende? O que já aconteceu, você só pode lembrar. Você não consegue mais resolver. Mas o que vai ficar à frente, você também não consegue resolver. Então, o agora é a solução da sua ansiedade. Pare para pensar no que você pode resolver agora. Inclusive relacionado a um assunto depois, que vai acontecer. Poxa, Aline, mas eu tive um relacionamento, esse relacionamento não foi legal, e a gente acabou terminando, e eu sinto muita saudade, eu fico pensando, será que mês que vem eu vou conseguir me encontrar com ele na festa da Maria? Será que ele vai me mandar uma mensagem? Será... Todos esses serás que você fica falando para si mesmo, o que vai acontecer? O seu cérebro não para de pensar. E aí, o seu será que amanhã ele vai me mandar uma mensagem? Você fica pensando, certo? Só que amanhã é amanhã. Você não vive o seu hoje, você não está presente no seu hoje. Automaticamente você não vai ficar presente nem no hoje nem no amanhã, porque você não consegue mudar o amanhã. Então, ansiedade, o segredo da ansiedade é focar no hoje. E deixar para o amanhã a sensação de que vai acontecer alguma coisa para amanhã. E hoje, o que eu posso fazer para que essa experiência que eu terei daqui um mês, não sei, uma data marcada para algo, ou essa sensação, será que a outra pessoa vai? Será que o outro vai fazer? Será que eu vou passar vergonha em público? Será que quando eu aprender a dirigir eu não vou bater meu carro? Será? Todos esses serás, para que eles não aconteçam, você se prepara para isso hoje. Será que ele vai me mandar uma mensagem até o longo da semana? Você não sabe, certo? Quando esse será vier na sua mente, você pensa assim, ok, e se ele não mandar? Tudo bem. Eu vou me preparar para ser a melhor pessoa que eu puder, mais estabilizada emocionalmente, para que quando ele mande, eu possa me alegrar. E não ficar ansiosa a ponto de, na hora que ele mandou, você nem sabe o que fazer. Pensa no bom. Quando ele mandar, o que eu vou fazer? Não assim, nossa, se ele não fizer. Pensa no bom. A situação que você tá com medo, o que pode acontecer de bom? Até o final dessa live, lá no finalzinho eu vou colocar pra vocês um desafio. Mas até lá, espera aí que vai ser um desafio que você vai fazer aí por uns 4 ou 5 dias e vai ser muito legal pra mudar essa sua sinapse mental. Sinapse mental é comportamento da mente. Como você faz para mudar isso? A Celeste está falando aqui, eu penso em fazer 1000 coisas e acabo não fazendo nada, meu cérebro fica martelando. Entendeu? Olha só, aposto que mais pessoas aqui pensam como ela. Vou usar o seu exemplo, Si.
que acontece? O seu cérebro, você pensa em fazer, lembra? Aline, tô aqui, tô deitada, acabei de acordar, me espreguicei, ai, agora eu vou fazer o quê? Natural a gente pensar no que vai fazer no dia, né? Vou fazer isso, isso, isso. Então é como se você fizesse um acordo com o seu cérebro. Hoje o que eu tenho para fazer é isso, 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 isso. Aí vai passando o dia, a primeira coisa que você tinha que fazer, você já procrastinou. Ah, daqui a pouco eu faço. O seu cérebro fica focado em todas essas, mais essa. Aí a segunda coisa que você precisava fazer, você também procrastinou, certo? Então ele fica pensando, poxa vida, ela ainda tem todas essas para fazer e nem fez essas duas ainda. Aí ele começa a te causar a sensação de ansiedade. Ele começa a liberar hormônios no seu corpo. Eu não tô falando só de algo mental. O corpo, ele libera hormônios de ansiedade. Para quem não conhece, é um hormônio chamado cortisol. Depois pesquisa na internet o quão mal o cortisol pode fazer na sua vida. Por que as pessoas falam muito de atividade física para vencer a ansiedade? É uma realidade, porque a atividade física, ela libera hormônios que vão de encontro para combater esse hormônio do cortisol. A atividade física, ela traz para você uma sensação de alívio, né? Você sente, nossa, parece que agora eu vou conseguir dormir melhor. Por quê? Porque ela liberou hormônios que foram lá e combateram aquele hormônio do estresse, da ansiedade que você passou o dia todo. Então, como que você faz hoje para já iniciar o processo de bater de frente com esse sentimento de... Lembrando, você não tem problema com a ansiedade, você tem problema com o distúrbio dela. Isso ficou claro para vocês? Vocês conseguiram entender que não é a ansiedade o problema, e sim o distúrbio dela? Quem conseguiu entender, escreve aí para mim. Eu consigo entender. Enquanto vocês escrevem, eu continuo aqui. Primeira coisa que você vai fazer para começar a liberar a sua mente é não procrastinar. O que você tem para fazer agora é agora. Lembrou? Lógico, um exemplo, tá? Tô num restaurante almoçando com a minha família. E aí eu lembro que eu preciso ligar para um cliente, inclusive para passar um orçamento. Você não vai parar um almoço de família para fazer isso. Não é isso que eu tô falando, eu tô falando daquelas pequenas coisas ao longo do dia, sabe? Eu vou comprar isso pela internet. Eu não tô fazendo absolutamente nada de importante naquele momento, porque eu já não posso comprar e já me livrar daquele problema que lá na frente vai ficar martelando na minha cabeça. Nossa, eu não comprei no tempo certo, agora vai demorar para chegar e eu precisava para tal dia. É não deixar para depois o que é possível fazer agora. Esse é o ponto 1. Ponto 2. Aline, tá bom. E quando eu lembro de alguma coisa, mas eu não posso fazer naquele momento e aquilo já me causa uma ansiedade? Vamos dar esse exemplo do restaurante. Você tem que ligar para o cliente, tem que passar um orçamento, mas você lembrou disso no domingo, meio-dia. Você não pode fazer aquilo agora, porque primeiro que é o seu tempo em família. E segundo que domingo não é um dia de você contatar um cliente. Então o que você faz? Todo mundo tem na mão um celular. Hoje em dia é impossível você ver uma pessoa que não esteja com o celular na mão. Existe uma coisa no seu celular chamado bloco de notas. Se você nunca usou o bloco de notas, entra lá nas configurações e joga lá, bloco de notas. Em algum lugar, com algum nome diferente, dependendo do seu celular, tem um lugar onde você pode colocar anotações. Lembrou de algo que você não pode fazer agora, não é o momento por algum motivo? Entra no bloco de notas e coloca lá, assunto X, preciso ligar para o meu cliente. Preciso ligar para o meu cliente. Sabe quando você faz isso? Você faz, fecha o celular e guarda e volta para o seu almoço em família. O seu cérebro entendeu assim, eu não preciso lembrar mais ele. Ele vai lembrar sozinho, porque ele anotou. Então você anota e deixa de lado. O seu cérebro não vai ficar todo momento te trazendo aquilo de volta. Porque lembra que ele é seu amigo? Ele quer que você dê continuidade naquilo? Então, o que ele vai fazer? Ele vai entender, poxa, é verdade. Ela já anotou, ela vai fazer isso depois no momento oportuno. E aí você volta para o seu almoço em família, senta e degusta da comida. Você sente o gosto, você conversa com as pessoas. Por quê? Porque aquilo não está mais te atormentando. Quando você está num grau de ansiedade muito excessivo, que muitas coisas ao mesmo tempo na sua cabeça, aí tem uma outra dica. Pega um papel no momento, tipo assim, termina essa live, pega um papel e escreve todas as coisas que te causam ansiedade.
Faz um mapa, tudo que me causa ansiedade. Ai, Aline, mas é que as coisas precisam acontecer para eu ficar ansiosa. Ansiedade não tem nada a ver com o que está acontecendo agora. Ansiedade são os seus medos de coisas futuras. Então, se é uma coisa futura, já está aí na sua mente martelando. Anota. Anota. A partir do momento que você anotar e você começar a perceber que aquelas coisas você não tem condições de resolver agora, o que vai acontecer com o seu cérebro? Ele vai entender que na hora oportuna você vai resolver. Aline, não é possível que seja assim. Você está falando uma coisa que parece uma piada. Não é tão simples assim. É. E não tô nem dizendo que é simples, mas é possível, sim. É desse jeito que você vence a ansiedade. Vivendo o seu presente, nesse momento, entendendo o que está acontecendo, o que você pode resolver agora e anotando o que você não pode resolver agora. Então, a gente falou de duas coisas. Primeiro, não procrastinar, resolver agora o que é possível resolver agora. Segundo, para quem chegou agora, primeiro de tudo, resolver o que pode ser resolvido no momento. Segundo, eu não posso resolver, eu anoto em algum lugar, vejo a melhor hora, volto lá no meu papel e resolvo. Para o meu cérebro entender que eu já sei que eu tenho que fazer. E ele não ficar me voltando toda hora na minha cabeça que eu preciso pensar naquilo. Então, esses foram os dois pontos. Terceiro ponto que eu quero que você pense agora sobre a ansiedade. Ansiedade, teve até uma pergunta muito interessante lá nos stories, que falou sobre, Aline, a ansiedade sempre vem junto com o medo? Eu respondi lá, para quem não viu, a ansiedade, ela vem 90% das vezes junto com o medo, já que ela é o temor ou o medo de algo que vai acontecer. Então, natural que sim. Mas às vezes você se julga uma pessoa que está naquele momento muito ansioso, mas não é ansiedade. Sabe o que é? É só cautela. É só irritação, né? Muitas vezes você está irritado com algo, você não está ansioso. Você sabe que aquilo vai acontecer e aquilo já te causou irritação. Poxa, não era para ser assim, né? Então, a ansiedade, ela é aquilo que você não domina. Você não consegue, aquilo te causa mal, te faz mal. Então, analise. A terceira coisa é analisar o que você está sentindo. Esse medo que você está sentindo, ele é possível? Vai acontecer isso? É certeza? É certeza que no dia 27 de maio, quando você for lá prestar o concurso público, o ônibus vai atrasar, vai ter um acidente no meio, a pessoa que fez a prova colocou coisa que você nunca estudou. É certeza que isso vai acontecer? Não. Então, se não é certeza que vai acontecer, faz os seus 33%. Esteja certo de que a sua parte foi feita. Sendo a sua parte feita, todo o resto vai dar certo. E se não der certo, você aprendeu. É o quarto ponto. Você se torna muito ansioso quando você acha que tudo na sua vida tem que dar certo. Tudo. Você acredita que se der alguma coisa errada, se eu passar uma vergonha em público, se eu não passar na prova, se eu... Então, a quarta coisa que eu quero que você pense. Se de tudo que você está pensando, se todos os medos que você tem, se tudo der errado, o que de pior pode te acontecer? Esse é o ponto que eu quero que você sempre pense. Esse é o pulo do gato da nossa live, pra gente finalizar. Qual é a coisa de pior, o que de pior pode te acontecer se essa sensação, esse medo que você tem realmente se concretizar? Se realmente der tudo errado, se realmente você não passar na prova, se realmente você bater o carro, se realmente acontecer. 85% de tudo que você teme nunca vai acontecer. Acreditam nisso? Quantas vezes você já ficou temerosa por algo e chegou no dia, deu tudo certo e você pensou, nossa, e eu fiquei preocupada por causa disso, caramba, ai, que alívio, deu tudo certo. Aposto que você sentiu muito mais vezes esse alívio de ter dado certo do que o fato de realmente ter dado errado. A psicologia prova isso. Cientistas ficaram anos estudando sobre isso para chegar a essa conclusão. Que 85% de tudo que você teme nunca vai acontecer. Então, para fechar nossa live aqui, eu quero só voltar num comentário que eu vi aqui, que eu achei muito engraçado. A Thaisa falou assim, que parece que eu tô descrevendo. Gente, ela foi minha
minha operadora, mas faz bastante tempo que eu não converso com ela, então assim, tá, não tô te falando, não tô falando só de você, a gente nem conversou tanto assim em inbox, né? Mas é porque é comum, não é você. Eu tenho certeza que ao seu redor muitas outras pessoas se sentem assim. Quem tá aqui, muitas pessoas que estão aqui se sentem assim. Então, a primeira coisa é aceitar. Eu estou passando por um distúrbio de ansiedade no momento e eu vou aprender as dicas. E eu vou testar ao longo dessa semana. Agora, para finalizar, eu quero que vocês façam exatamente isso, que vocês façam duas coisas ao longo dessa semana. A primeira delas é escrever, mas tem que ser escrito, gente, só para vocês entenderem por que tem que ser escrito. O seu cérebro, quando você escuta algo, ele assimila, vamos fazer em vezes aqui, tá? Ele assimila uma vez. Quando você escuta e faz, coloca em ação, escreve, ele assimila 7 vezes. Quando você escuta, age e além de tudo ainda lê para alguém, conta para alguém, divide isso com alguém, verbaliza, você assimilou 14 vezes. Entendeu a proporção? Por que quando eu falo para as minhas alunas, vocês precisam escrever? Elas falam, ai, Aline, mas eu tenho uma preguiça. E aí passa um tempo, elas começam a escrever, elas falam, meu Deus, não consigo mais parar de escrever. Tudo que eu vou fazer, eu tenho que pegar um papel e uma caneta. Porque o seu cérebro, ele quer aprender. Ele deseja aprender, ele deseja ser melhor todos os dias. E é você que é o facilitador disso. Então, pega um papel e você vai, terminando essa live, você vai escrever assim, ó. Quais as coisas que me tornam ansioso ou ansiosa? Isso não é uma coisa que você vai conseguir escrever tudo agora, nesse momento, tá? Não vai ser assim. Porque vai acontecendo coisas, mas fica ou lá no bloquinho de notas do seu celular ou num papel. Final do dia, tenta lembrar ao longo do dia o que me deixou ansioso, ansiosa, anota. E na frente disso, que é o segundo ponto, eu vou dar um exemplo. Eu fico muito ansiosa porque eu quero muito ter um relacionamento afetivo e esse relacionamento nunca chega. Nunca chega uma pessoa legal. Eu nunca conheço uma pessoa legal. Anota. Do lado, a segunda parte é o que de pior pode acontecer na sua vida se você realmente acontecer o que você está pedindo, temendo. O que pode acontecer se realmente você não encontrar uma pessoa para você passar o resto da sua vida? É para você escrever sinceramente. O que de pior pode me acontecer? Eu vou morrer? Eu vou perder um órgão vital? Eu vou ser presa? Quando você fizer essa análise, você vai perceber que os seus medos, eles muitas vezes estão só na sua mente. Então, vamos recapitular? Escrever no papel as coisas que te deixam ansioso ou ansiosa. Então, você pega na linha e escreve. Na linha, deixa sempre uma linha embaixo, tá? Uma linha ou duas entre uma coisa e outra. Volta lá e escreve. Copia essa frase. Eu vou escrever, eu vou fazer um post terminando a nossa live e vou desafiar vocês a escreverem lá, tá? O que vocês, o que aconteceu de melhor nessa live e eu vou colocar essa frase lá pra vocês. O que me faz sentir ansioso e o que de pior pode me acontecer se isso realmente se concretizar. Pode ter certeza que isso já vai ser um estopim, um início para você começar a perceber que a sua ansiedade não tem razão de ser. A ansiedade boa, sim, aquela que é gostosa, que você está esperando por algo, isso, maravilha. Mas a ansiedade que te faz mal, que é um distúrbio, essa você consegue viver sem. É uma prática. Eu sempre falo, não é fácil, mas é possível. Então, eu quero te convidar, terminando essa live aqui, pega o seu papel, pega a sua caneta, escreve, e eu vou deixar um postzinho lá, com alguns dizeres, vai ser o meu último post, né? Eu vou fazer agora, pra você ir lá e colocar. Eu assisti a live e o que eu aprendi foi, e você vai escrever. Pra você dividir isso com outras pessoas, pra que essa sensação que você tem hoje, de ter entendido, de ter visto uma luz no fim do túnel que pode me ajudar, também possa ser repassado para outras pessoas. Eu vou te pedir, eu vou sortear também uma mentoria, tá? 40 minutos comigo online para falar sobre a particularidade, né? Porque aqui a gente fala no geral. Então eu tô falando com várias pessoas, mas tem você ter condições de conversar com uma pessoa é muito legal. Você falar das suas dúvidas, da sensação que causa em você. Então eu vou sortear uma mentoria
pra gente fazer online no dia que der certo na minha agenda, de quem ganhar. Então, nada que vai ser atropelado, podem ficar tranquilos. E eu vou pedir uma coisa, para você concorrer, você vai postar nos seus stories um print aqui dessa live. Coloca um print, por quê? Porque essa live eu vou salvar e vou deixar lá nos meus vídeos. E quando isso acontece, outras pessoas podem ir lá também e participar, não ao vivo, como a gente tá aqui, mas vão conseguir ter esse conteúdo. Então, quando você divulga isso, as pessoas têm acesso, porque ninguém sabe o que você tá fazendo agora e ninguém sabe que você tá participando de uma live. Então, peço pra vocês dar um print, eu vou ficar paradinha assim, ó, pra você dar um print. Dá um print aí na sua tela e esse print você vai usar lá nos seus stories e vai me marcar, Aline Amaral Coach. Escreve que você esteve nessa live, dá um print agora e vai lá, não no final, tá? Só dá o print agora, mas no final você vai e também comenta lá no post que eu vou fazer. As duas coisas juntas te deixam concorrer, né? Te fazem possível de concorrer a essa mentoria de 40 minutos, onde a gente pode falar sobre você. Alguém quer? Aqui a gente tem, 5 minutinhos ainda aqui disponível. Alguém quer mandar uma pergunta? Tô olhando aqui os comentários. Ai, Thaís, essa foi demais. Tô desconfiada que você tá morando aqui em casa. É porque é comum, Thaís. A maioria das pessoas é a mesma sensação. Não é só você, não. Fica tranquilo. Tem alguma pergunta? Alguém quer colocar alguma pergunta? Tem alguma pergunta, amor, que passou que eu não vi? Não? Eu tô olhando aqui, ó, as pessoas falando como se sentiam. Essas sensações físicas são as que... Mas é bom ter a sensação física para você saber que você precisa de ajuda, né? Então, a sensação física ajuda muito nisso. Bom, então, para não estender e não ultrapassar o tempo da live aqui, eu quero agradecer vocês. Semanalmente, os assuntos que virem, se a gente perceber que precisa de uma live, eu volto aqui. Se vocês tiverem dúvidas, podem me chamar em inbox e a gente vai conversando. Mas o ideal de tudo aqui é o aprendizado que ficou. E você transferir esse aprendizado para outras pessoas. Lembra, você escutou, aprendeu uma vez. Escreveu, aprendeu 7 e transferiu isso para outra pessoa, falou sobre isso 14 vezes. Então, um beijo para vocês, uma ótima noite, que a nossa restinho de semana seja incrível e que você consiga não só usar o que aconteceu aqui, usar os conhecimentos que você teve aqui, mas também se descobrir com isso, né? Fazer com que você se conheça mais. A ideia é sempre você se conhecer mais. E, resumo da ópera. A ansiedade não é uma vilã, é você que consegue lidar com ela. Um beijo para vocês, fiquem com Deus, ótima noite.